A nova terra. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia falam da criação efetuada por Deus, de um mundo perfeito para a habitação dos seres humanos que Ele criou. Os 2 últimos capítulos da Bíblia também falam de Deus criando um novo mundo perfeito para a humanidade, mas dessa vez trata-se de uma recriação, a restauração da terra da devastação ocasionada pelo pecado. O lar eterno será um lugar real, uma localidade em que pessoas reais, com corpo e cérebro, poderão ver e ouvir, tocar e sentir, enfim, pessoas reais na plenitude de suas faculdades, como eram Adão e Eva ao saírem das mãos do Criador. Como será essa nova terra? Como será a nossa vida? O que faremos no dia a dia? Nesta lição vamos descobrir um pouco mais sobre o maravilhoso plano de Deus para nós. A Bíblia afirma que Deus criou a terra para ser habitada e não para ser um caos. Isaías 45, 18. Ao término da criação de todas as coisas depois de ter feito o homem à sua própria imagem e semelhança, Deus declarou que tudo o que ele havia feito era muito bom. Gênesis 1:31. As flores com todos os seus matizes, o cântico dos pássaros, os riachos e todas as belezas naturais refletiam a bondade, o amor e a perfeição do caráter divino. Tudo se harmonizava. Não havia mal algum, nem mancha ou defeito. Todas as criaturas atingiam o ideal designado pelo Criador e estavam capacitadas de cumprir o propósito para o qual haviam criadas. O propósito divino para os seres humanos era que eles fossem fecundos, se multiplicassem, enchessem a terra e a sujeitassem, dominassem sobre tudo no mundo. Gênesis 1:28, exercendo bondoso cuidado sobre todas as criaturas. Gênesis 1:26. Havendo Deus concluído sua obra da criação no 6º dia, Êxodo 20:11, descansou no sábado de tudo o que havia feito, abençoou o 7º dia e o santificou. Gênesis 2:3. O sábado foi dado ao ser humano como um memorial da criação e para suprir a sua necessidade de fazer uma pausa e adorar o seu Criador. O mundo todo foi impactado pelo pecado de nossos primeiros pais. A Bíblia em Gênesis 3 registra este triste episódio. Adão e Eva foram criados perfeitos e não havia maldade alguma em seu coração. Se confiassem no Criador e permanecessem obedientes à sua palavra, seriam felizes e jamais experimentariam a dor e o sofrimento. Deus havia advertido: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:16, 17. Mas a despeito da advertência, eles desobedeceram. O resultado foi devastador. Toda a natureza foi afetada. Muitos animais se tornaram hostis, ferozes e perigosos. A terra passou a produzir cardos e espinos, e consequentemente o trabalho humano se tornou muito difícil. Ver Gênesis 3:8-19. Ao se rebelarem contra Deus, Adão e Eva não só perderam o direito à árvore da vida, o que resultou em sua morte e na transmissão da morte aos seus descendentes, mas também passaram a possuir uma natureza depravada com forte tendência para o mal. Deste modo o propósito original de Deus foi frustrado. Mas a vontade de Deus na criação não poderia ser inteiramente frustrada nem anulada. Ele anunciou o plano de redenção a fim de salvar da morte a humanidade caída. Gênesis 13:15. Como consequência de sua desobediência, Adão e Eva logo contemplaram os efeitos mais devastadores do pecado. Seu filho Caim, por ter procedido erroneamente, não havia obtido a aprovação divina, enquanto que Abel, seu irmão mais novo, fora obediente às instruções do Senhor. Movido por seu orgulho e inveja, foi possuído de grande ira e se enfureceu contra Deus e contra seu irmão, e o matou. Gênesis 4:3-8. A terra já havia recebido a maldição por causa do pecado de Adão e Eva, e agora, mais uma vez é amaldiçoada por causa do homicídio cometido por Caim. Gênesis 4:10-15. Os capítulos seguintes do livro de Gênesis relatam tristemente como a maldade se espalhou. A terra foi tomada de violência, sensualidade, devassidão e injustiça, e isto pesou no coração de Deus. Gênesis 6:6. A intervenção divina foi necessária, e Deus trouxe um dilúvio devastador.
Assim pereceu aquela geração, como exceção de Noé e sua família. Ao todo, 8 pessoas. O apóstolo Pedro, após mencionar o episódio do dilúvio, no qual pereceram os habitantes da terra, menciona então que a terra agora está reservada para o fogo. Ele diz: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. 2 Pedro 3, 7. A água e o fogo são instrumentos escolhidos por Deus para purificar esse planeta. O Apocalipse indica que a Terra será profundamente afetada pelas pragas a serem derramadas pouco tempo antes da segunda vinda de Jesus. Pedro descreve que no dia do Senhor, referindo-se à vinda de Cristo, os elementos da terra arderão em fogo e se desfarão. 2 Pedro 13:10. Os ímpios morrerão e Satanás ficará preso na terra caótica até que se completem os 1000 anos. Passados os 1000 anos, Satanás será solto, pois Deus terá ressuscitado os ímpios para o juízo condenatório final. Nesta ocasião, ao término do milênio, Satanás empreenderá seu último esforço. A Nova Jerusalém descerá do céu com todos os salvos. Apocalipse 21, 2. Satanás então reunirá todos os perdidos de todas as gerações para a última batalha. Enquanto marcharem pela superfície da terra, Deus enviará fogo do céu e os consumirá. Satanás e seus anjos e todos os ímpios serão lançados dentro do lago de fogo e enxofre e serão aniquilados para nunca mais existirem. Apocalipse 20, 9, 10, 14. Com a destruição de Satanás, os anjos maus e todos os ímpios, toda a terra será restaurada. Assim, se cumprirá o que foi dito pelo profeta Isaías: pois eis que eu crio novos céus e nova terra. E não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías 65, 17. Isto significa que não sobrará vestígio algum de maldade e não haverá mais maldição sobre a terra. Apocalipse 22, 3. Jesus declarou: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, 5. A Bíblia é enfática: todas as coisas serão restauradas. Atos 13, 21. A própria criação será redimida da cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8 e 21. Nos versículos 17 a 25, Isaías descreve novos céus e nova terra que seriam criados se Israel ouvisse as mensagens dos profetas e cumprisse o propósito divino após retornar do cativeiro. Pelo fato de Israel ter falhado, estes versículos se aplicam de modo secundário para os novos céus e nova terra ao final do milênio. Sob o governo de Cristo será estabelecida a nova ordem das coisas. Não haverá mais derramamento de sangue nem crueldade. Os instintos básicos do mundo serão transformados por completo. Jesus prometeu: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, 5. Haverá mudanças tanto no mundo animal como na vida humana. O lobo e o cordeiro pastaram juntos. Isaías 65, 25. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 4. O trono de Deus e a base de seus governo universal são localizadas pelas Escrituras na Nova Jerusalém, que descerá do céu. Apocalipse 21, 2, 3, 5. Portanto, a capital da nova terra é Jerusalém. Na linguagem hebraica, Jerusalém significa cidade de paz. Isto significa que seu nome refletirá a realidade, pois o seu rei será o Messias e seu governo é caracterizado por fidelidade e justiça. Isaías 11, 5. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia descrevem um mundo sem pecado, sem maldade e sem morte. Os 2 últimos capítulos do Apocalipse descrevem a terra restaurada, a nova terra. Os propósitos originais de Deus na criação se cumprirão na vida dos salvos que viverão eternamente na companhia de Cristo. No reino do céu, Abraão, Isaque e Jacó ainda conservarão seus nomes e identidades. Assim como os discípulos reconhecerão a Jesus após a ressurreição, os salvos também reconhecerão seus amigos e familiares com quem conviveram. Será extraordinário conviver com Deus, o Pai, como nosso Salvador, Jesus Cristo, e com Deus Espírito Santo.
Além disso, teremos a companhia dos anjos e viveremos como uma eterna família. A nova terra se constituirá na restauração do plano original de Deus para a humanidade. A promessa bíblica de que os remidos construirão casas e nelas habitarão, implica em projetar, edificar, mobilar, e muito mais. A partir da palavra habitar, podemos formar a imagem de uma ampla variedade de atividades relacionadas com a vida diária. De acordo com o livro do Apocalipse, a principal atividade dos remidos é a adoração ao Cordeiro. O verbo empregado em Apocalipse 22, 3 e traduzido por serviço está ligado ao serviço ou adoração na casa de Deus. Livres de qualquer maldição, libertos do domínio da morte, em íntima comunhão com Deus, que habita com eles, os remidos se prostram em alegre devoção para adorar a Jesus, aquele que tornou o céu possível. O cântico desempenhará um papel muito importante na adoração celestial, Apocalipse 14, 3, 15, 2, 4. Tanto durante o milênio no céu quanto posteriormente na terra renovada, os justos compartilham o governo com Deus. Reinam com Cristo, Apocalipse 20, 4, pelos séculos dos séculos, Apocalipse 22, 5. A nova terra será um lugar de supremo companheirismo entre os redimidos e deste com os seres celestiais. Deus habitará entre seu povo, Apocalipse 21, 3. Em íntima comunhão e doce comunhão, pecadores resgatados aprenderão a conhecer a Deus, sem o impedimento da antiga alienação. Por meio desse relacionamento, aprenderão os caminhos de Deus, Miqueias 4, 1, 2, de seu poder manifesto na criação e recriação. Depois poderão juntar-se aos anciãos em cântico: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e o poder, porque todas as coisas tu criaste, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4 e 11. Louvarão também o mérito de Cristo, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 9, 10. O sábado continuará sendo o dia em que virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías 66, 23. A terra será purificada de toda a injustiça e não sobrará vestígio algum de maldade. A lembrança não nos causará angústia, pesar ou sofrimento, e o conhecimento do grande conflito será uma salvaguarda contra qualquer rebeldia. Jesus ordenou a João: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 21, 5. O grande conflito terminou, pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Fonte: Livro Bíblia Fácil, Guia de Estudo Apocalipse. Vídeo: Carlos Rodrigues Coelho, divulgador do Evangelho de Jesus. Áudio: Inteligência Artificial, adaptado por Carlos.